Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Vede, irmãos, a vossa vocação. Amém? Pode tirar o versículo. Vede, irmãos. Essa aí está, pensa, irmãos, dá uma olhada, raciocina. Paulo fala nessa tradução antiga: vede, irmãos, a vossa vocação, porque Deus não chamou nenhuma pessoa com sabedoria humana. Presta atenção. Ele diz: olha, vede, irmãos, a vossa vocação, porque Deus não chamou ninguém com sabedoria humana, não chamou os poderosos e não chamou também os de nobre nascimento. Ou seja, Deus chama a todos nós, Deus nos vocaciona a todos nós. Amém, igreja? Amém? Então, amados, nós fomos salvos, perdoados, tirados das trevas para a sua luz, arrancados do mundo, arrancados da bebedice, da orgia, arrancados do pecado, tirados da lama para sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Esse é o plano. É isso que Deus faz conosco. Nos tira lá do mundo, nos tira das trevas, da escuridão das trevas, e nos traz para a luz, nos traz para o seu reino. Mas Ele não faz isso por acaso ou por fazer. Ele tem um plano, Ele tem um propósito com a sua vida, com a minha vida. Ele só faz isso porque Ele quer o melhor para você. No Velho Testamento Deus diz: olha, eu que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal. O propósito de Deus, o que está no coração de Deus, é mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mas mudar por completo. Deus não faz nada meia boca. O plano de Deus, ele é completo. Primeiro, você faz uma decisão por Jesus, você aceita a Jesus no seu coração. Continuando o plano, Ele envia a sua palavra para nos lavar, nos limpar, para nos purificar. Somos lavados pelo poder da palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Jesus falou isso para os discípulos, depois de 3 anos de convivência com eles, depois de 3 anos ministrando a palavra de Deus. Esse é o projeto de Deus. Então, Ele disse: olha, agora vocês já estão prontos, já estão limpos pela palavra. Isso significa que crente que não participa das reuniões, que não ouve a palavra, que não acata aquilo que Deus está falando, que não lê a Bíblia em casa, que não ora, que não busca, mesmo fazendo uma decisão por Jesus, ele continua sujo, imundo. E a Bíblia diz que é o nosso pecado, a nossa sujeira, que faz separação entre nós e Deus. Não é porque Deus está distante, é a nossa sujeira que cheira mal às narinas de Deus. O nosso pecado cheira mal às narinas de Deus. E todo mundo sabe o que é pecado. Não precisa nem enumerar nenhum deles. Tem grandes, pequenos, alguns piores, outros. Tudo é pecado. Tudo nos afasta de Deus. Por que é que Deus faz isso? Ele nos salva, nos limpa. A Bíblia diz que nos torna alvos como a neve, brancos como a neve. Ele tira todo o pecado, todo o mau cheiro. Porque nós sabemos que onde há mau cheiro, as moscas se ajuntam. Sim ou não? Aonde há sujeira, onde há pecado, os demônios se ajuntam.
E Jesus foi claro: se você tinha apenas um demônio te seguindo, te perseguindo, te orientando, te guiando, quando você recebe a Jesus, ele sai. Só porque se você não se lavar, não purificar, ele volta com mais 7. O segundo estado é pior do que o primeiro. Por isso nós devemos ter a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar diário. Não é pastor que vai te dar direção, não é igreja que vai te dar direção, é a palavra de Deus que nos lava, nos limpa, nos torna brancos, alvos, como a neve, diante de Deus. Amém, igreja? Mas o plano não é só esse: te salvar, te libertar das garras do diabo e te limpar. Deus faz isso, queridos, para você trabalhar no reino, para você ganhar almas, para você testemunhar para os outros, contar para os outros o que Deus fez na sua vida. Eu não estou falando de você ensinar teologia, de você estudar, não estou falando nada disso. Contra fatos não há argumento, qualquer um pode falar: eu era assim e agora sou assado. Eu era sujo, agora sou limpo. Eu estava perdido e fui achado, agora eu sou salvo. Eu não sabia para onde ir quando morrer, eu não sabia para onde eu ia. No fundo sabe que vai para o inferno, porque só faz coisa errada. Tá? Mas agora eu sei quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu vou para o céu, porque eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu fui limpado pela palavra de Deus. Pecar, queridos, é um deslize, não é mais a minha natureza, porque nós ainda estamos no mundo, sujeitos à tentação, sujeitos a ser oprimidos pelo diabo. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que não vem tentação além daquilo que podemos suportar. Deus te conhece. Ele impõe limites para o próprio Satanás. Ele só pode fazer alguma coisa se Deus permitir, como foi no caso de Jó. Então, queridos, o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida é nos salvar, nos limpar, nos aperfeiçoar, nos adestrar para a guerra, nos treinar. E o plano dele é trabalharmos no reino de Deus. Paulo está dizendo para os coríntios: irmãos, vede a vossa vocação. Essa vocação de ganhar almas, ela é geral, é para todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, é para todos aqueles que não querem ir para o inferno. O inferno não é lugar de pecador, o inferno é lugar de pecador que não se arrependeu. Porque somos pecadores, mas se arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, diz a palavra de Deus. Mas se não houver arrependimento, não tem outra alternativa para Deus. Vai para o inferno junto com o demônio e seus anjos. Irmãos, Paulo está dizendo: irmãos, vede a vossa vocação. Muitas vezes nós achamos que a pessoa, para ser convocada para ganhar almas, nós achamos que ela tem que ter uma experiência sobrenatural. Não há necessidade disso, querido, entenda. Esse é o plano regular de Deus, essa é a missão da igreja, ganhar almas. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Esse é o propósito de Deus. A palavra do Senhor nos ensina e nos mostra que Jesus é o primogênito, o primeiro filho de Deus. E nós somos irmãos. Por que você fica chamando todo mundo de irmão? É mais fácil que até falar o nome, não é?
É porque somos irmãos, irmãos do Senhor Jesus. Porque todos aqueles que creram, aqueles que confiou na sua morte vicária na cruz, se tornou filho de Deus. Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Se somos filhos também, somos irmãos de Jesus. O plano de Deus é nos salvar, nos libertar, nos tornar filhos, porque Deus quer uma grande família no céu. Amém? Então esse é o plano regular de Deus. Porque tem pessoas que ficam esperando algo extraordinário, uma experiência grandiosa. Se isso não aconteceu, mas aconteceu com fulano, ele testemunhou. Glória a Deus por isso, é porque teve necessidade. É porque havia um propósito aquela experiência. Como eu sempre quis ganhar almas, falar do amor de Jesus, desde quando eu me converti com 7 anos. Aí lá pelos meus 19, 20 anos, Deus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Mas eu nem sabia o que era isso, havia uma necessidade. Foi uma experiência tremenda, surreal, fantástica, top. Pega a chave. Eu estou falando para um público de adolescentes, de adultos, de idosos. Então eu tenho que usar todas as palavras para você entender. Sabe, irmãos, foi uma experiência fantástica. Mas não é porque eu queria, é porque eu necessitava. Eu não tinha nem ideia do mundo espiritual. Mas eu queria ganhar almas, eu queria cumprir o meu propósito, eu queria cumprir a minha missão nessa terra, ganhar almas para o Senhor, falar do amor de Jesus, falar que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele transforma, que Ele muda a nossa vida por completo, aleluias. Eu tinha necessidade de falar que eu era uma nova criatura. E a pessoa, por mais encharcada no pecado, por mais chafurdada na lama, ela precisa de ajuda e ela precisa ser salva, sair dali, porque senão ela vai para o inferno junto com o demônio e os seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e ele quer te levar para o inferno. Acorda! Então, queridos, Paulo está falando para a igreja: vede, irmãos, a vossa vocação, acorda, ganha almas, trabalhe, faça alguma coisa no reino de Deus. Nós não fomos salvos para enriquecer, é lógico que Deus nos faz prosperar. Fomos salvos, queridos, a nossa verdadeira vocação, ganhar almas para o Senhor. E nós estamos perdendo tempo, Jesus está voltando, e nós estamos preocupados em adquirir bens, ficar ricos, comprar caminhonete, abastados, cheio de bens. Sabe o que Jesus falou para aquele cara que trabalhou, plantou e falou: agora eu estou bem na fita, agora eu sou milionário, agora eu sou rico, agora eu tenho caminhonete, fazenda e um monte de coisa. Os celeiros estão cheios, eu tenho dinheiro na poupança, eu tenho dinheiro aplicado em CDB, RDB, MDB, PSDB, PT. Eu tenho dinheiro aplicado em tudo quanto é geringonça que dá dinheiro, que dá lucro. Qualquer coincidência em falar em partido político é mera coincidência, tá, irmãos? Eu estou rico e abastado. Jesus disse: louco! Você é louco, hoje mesmo pedirão a tua alma e o que você tem preparado para Deus. Irmãos, Paulo fala aqui para os coríntios: vede, irmãos, a vossa vocação. Irmãos, esta vocação é para todos, ainda que dirigida pessoalmente. A vocação de ganhar almas, que nós precisamos ver, avaliar, aquilatar dia a dia,
Irmãos, vocês acham que eu não desespero diante de Deus? Eu falo, Senhor, é aquele monte de cadeira vazia. Hoje mesmo de manhã eu estava aqui, 6 da manhã, orando e dizendo, Senhor, dá uma olhada para isso aqui. A tua palavra tem sido pregada, o teu nome tem sido honrado, o Senhor é conosco. Por que é que tem cadeiras sobrando? Senhor, traga pessoas para serem salvas. Você está aqui, é para isso, queridos. Foi Deus que te trouxe para ouvir esta palavra, mas você tem que praticá-la. Não basta ser apenas ouvinte da palavra, sede praticantes da palavra, diz Tiago. Então, essa vocação, queridos, que Paulo está dizendo, irmãos, dá uma olhada na sua vocação. Sua vocação não é fazer o que você está fazendo. Avalia a sua vida. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ser expert em algo, famoso em alguma coisa e perder a sua alma? Alma é mente, vontade, emoção. É a alma que vai para o céu, é a alma que vai para o inferno, sabia? Jesus nos chama de ganhador de almas. Amém? Então, queridos, essa vocação é para todos, mas é também individual. Deus está falando com você individualmente. É palavra de Deus, não é do Rosemir. Quando eu olho para os registros da igreja primitiva, o que eu vejo ali era que todos davam o seu testemunho, todos ganhavam almas, todos tinham tudo em comum, a vocação era a mesma, ganhar almas para o Senhor Jesus. Ganhar almas para o Senhor. Todos sabiam da sua vocação, da sua missão. E vou te contar uma coisa, esta vocação, ela não é facultativa. Não é porque eu quero ganhar almas. Paulo diz, pesa sobre mim esse encargo. Irmãos, isso tem que pesar nos nossos ombros. Deus tem alertado a igreja, estamos nos últimos dias. Jesus está voltando, você não tem muito tempo, queridos, para ganhar almas. Se você tem alguém descrente na sua família, alguém que não é salvo, alguém que está indo a passos largos para o inferno, comece a jejuar, a orar por ele. Se você sabe que ele está preso, amarrado nesse mundo, nas coisas do mundo, ora, paga um preço. Se você o ama, ora, paga um preço. Quem ama, paga um preço. Eu tenho uma preguiça de enterro de parente, de crente, que não se converteu, e aí fica aquele desespero. Né? Porque sabe que o pai e a mãe vai para o inferno, sabe que o irmão já afundou, o diabo já catou a sua alma, o seu espírito, e não tem retorno. Ah, eu amava tanto a mamãe, eu amava nunca. Você não sabe o que é amor. Porque quem ama, paga um preço. Quem ama, ora. Se você é salvo, tem certeza da sua salvação, querido. Comece a orar, esquece esse monte de coisa que tem te embromado nesse mundo, te embaraçado nesse mundo, desembaraçando das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. O alvo é ganhar almas, o alvo é ver os seus parentes no céu, o alvo é vê-los todos salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Sabe, queridos, nós precisamos fazer como Saulo de Tarso. Todo mundo conhece a história de Saulo. Saulo era fariseu dos fariseus, perseguia os cristãos. Estava indo para Damasco com cartas de prisão para prender todos aqueles do caminho, todos aqueles que estavam andando no caminho estreito. Diz a Bíblia, livro de Atos, quando Deus derrubou ele do cavalo,
Ele caiu, viu uma grande luz e perguntou: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha o princípio aí. Quem persegue você, não está perseguindo só você, está perseguindo a Deus, está lutando com Deus. Se você é realmente crente, se você é realmente convertido, a Bíblia diz que se o diabo se levantar contra nós por um caminho, ele vai ter que fugir por 7. Essa é a nossa herança, essa é a promessa de Deus. Sabe, queridos? Paulo diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Agora, tem um pequeno detalhe, amados. Paulo, quando ele fez essa pergunta para o Senhor, ele se transformou. Saulo, quando ele fez essa pergunta para o Senhor, ele se transformou em Paulo, o apóstolo. Sabe o que é apóstolo? Enviado por Deus. Muitas vezes, queridos, nós frequentamos a igreja, somos salvos, somos limpos, lavados pela palavra, somos purificados pelo poder do Espírito Santo, somos batizados com fogo, já estamos limpos, certeza da salvação, mas ainda, queridos, não estamos exercitando a nossa vocação. Deus está nos dizendo: vede, igreja, a vossa vocação, não deixa passar de liso, não deixa passar batido. Isso é linguagem goiana, tá? Não deixa passar batido, dá uma olhada, pensa um pouco, quantas almas você já ganhou para Deus? Quantas pessoas você já levou ao conhecimento de Deus? Quantas pessoas você já conquistou para o Senhor? Quantas pessoas você tirou das trevas para a luz? Quantas pessoas você foi instrumento de Deus? E muitas vezes, queridos, nós não olhamos a nossa vocação, não temos coragem nem de convidar um colega de trabalho para vir na igreja, nem orar por ele. O pior é que tem crente que nem vem na igreja. Vede, pois, a vossa vocação, diz o Senhor. Fomos chamados para ganhar almas, essa é a nossa missão, a nossa vocação. Paulo entendeu que a sua vocação era ganhar almas. Ele largou tudo e já começou a pregar. É verdade que ele teve uma revelação especial, mas é porque havia necessidade. Paulo estava enraizado na tradição farisaica. Paulo achava que estava trabalhando para Deus, prendendo os cristãos. Deus mostrou para ele, uma grande luz apareceu para ele, era Jesus. A Bíblia diz que é na tua luz que vemos a luz. Quando Deus libera uma palavra para você, querido, não sou eu, é Deus que está liberando uma palavra, é Deus que está te instando a ver a sua vocação, para que você saia daqui e entenda que nós fomos salvos para ganhar almas, conquistar vidas para o Senhor, custe o que custar, porque elas sozinhas, sem a sua ajuda, sem a sua intervenção, irão todas para o inferno. Elas não conseguem se deslaçar dali, se desvencilhar do pecado sem a nossa ajuda. Eu entendi isso quando eu me desviei e queria voltar para os caminhos do Senhor quando eu era adolescente e não conseguia. Só saí quando o meu irmão, quando eu compartilhei com ele a minha situação, ele disse: fica tranquilo, eu vou orar por você, Deus vai te arrancar da onde você está, você tem um chamado, você tem uma vocação, você é ganhador de almas, Deus vai te arrancar das garras do diabo. Com 30 dias eu tinha saído daquele antro onde eu estava aqui em Goiânia, ou em Cristianópolis, depois aqui em Goiânia. Eu tive ajuda. Por isso, está no meu coração te ajudar as pessoas, porque elas sozinhas, elas não conseguem. Mas Deus nos lavou, nos limpou com a sua palavra, nos purificou com o seu Espírito e com fogo, o fogo do altar de Deus, as brasas do altar de Deus, como fez com Isaías, já foi tocada na minha boca, purificada.
porque somos pessoas de lábios impuros, mas temos uma vocação, ganhar almas. E quando você se dispõe, Deus toca na sua boca, Deus transforma a sua vida, e você começa a ganhar almas para o Senhor. Mas você tem que entrar no páreo, você tem que ter vontade, você tem que ter uma decisão de não deixar os seus parentes ir para o inferno, porque Jesus está voltando. Acorda, vede, irmãos, a vossa vocação. Irmãos, essa vocação nos é oferecida pelo Espírito Santo. O grande problema é que nós temos um arqui-inimigo. Nós temos o diabo e os seus anjos para tentar nos embaraçar, para tentar nos desviar do propósito de Deus. Muitas vezes nós achamos que é Deus, é o diabo te oferecendo algumas facilidades terrenas. Para quê? Para quê? Para te desviar do propósito, para que você não pratique a sua missão, a sua vocação. Muitas vezes Ele nos faz pecar para nos afastar de Deus. Muitas vezes Ele coloca embaraços na nossa vida. Uma coisinha de nada e você fica embaraçado, impedido de ganhar almas, por séculos, por anos. Então, queridos, nós não podemos deixar que isso aconteça. Amém? Muitas vezes Deus fala claramente ao seu coração sobre a sua vocação de ganhar almas. Aí o diabo vem e bochicha nos nossos ouvidos e você fica com medo do futuro. Ah, mas se eu deixar de fazer o que eu estou fazendo, é meu ganha-pão. Eu não vou passar fome. Não vai ter necessidades. A Bíblia diz que o salmista diz, olha, eu jamais vi um justo passar fome. Eu jamais vi um vocacionado passar fome. Irmãos, quando Deus me falou, olha, larga tudo e vai ganhar almas para valer. Porque eu sempre trabalhei meio expediente. E o restante eu estava dedicando a família e ganhar almas. Sempre foi assim. Porque eu sabia da minha vocação. Aí Deus falou, agora, a partir de agora, é 24 horas ganhando almas. Eu vou te tirar de onde você está. Irmãos, eu fiquei numa alegria tremenda, por um lado. E depois bateu aquela tristeza, por outro. Sabe por quê? Eu sempre fui independente. Eu saí para trabalhar, e me sustentar, e me virar. O grande problema é que hoje nós temos muito crente Nutella. Morre de medo de assumir a sua vocação. Tem medo do futuro. Queridos, a palavra do Senhor nos mostra que não existe futuro para Deus. Para Deus é sempre presente. Não existe passado, Ele está no Kairos, Ele está no tempo eterno. É sempre hoje para Deus. E hoje Ele está te dizendo, dá uma olhada na sua vocação. Será que é só para fazer o que você está fazendo? Ou você está usando a sua profissão, o seu trabalho, você está usando a sua vida para ganhar almas? É lógico que hoje está muito mais difícil do que antigamente. O diabo é extremamente astuto, mas Deus vai nos dar sabedoria, graça. Deus nos dá graça, sabedoria para ganhar almas. Você pode orar e deixar Deus cutucar com vara curta o freguês. É isso que eu faço, irmãos. Como agora não está tendo muita oportunidade, o jeito de ir até as pessoas, eu peço a Deus para trazê-las até aqui. Senhor, traga pessoas para serem salvas, para serem libertas, para serem curadas, para serem transformadas. Traga pessoas
para verem a sua vocação, para despertar a sua verdadeira vocação. Sabe, queridos, eu entendo desde criança, essa frase nunca saiu da minha mente: uma andorinha só não faz verão. Eu quero ganhar almas. Se eu quero ganhar almas, eu tenho que ganhar mais almas. Eu tenho que ensiná-las, discipulá-las, treiná-las, adestrá-las para a guerra, para que juntos possamos ganhar mais almas. E juntos somos mais fortes. Por isso que eu nunca saí por aí, tipo esses evangelistas, vai numa igreja, vai noutra, pinga aqui, pinga ali, pinga ali. Não. Eu nunca entendi isso. Apesar de me considerar mais evangelista do que pastor. Mas eu entendo que eu tenho que ganhar almas. E para ganhar uma alma, querido, não é só ela levantar a mão para Jesus. Ela precisa ser ensinada, treinada, se espelhar em mim. Ela precisa ser discipulada, precisa andar comigo. Tem muita gente que não aprende muita coisa, sabe por quê? Porque não anda comigo. Vem uma vez por mês no culto da igreja e acha que aprendeu alguma coisa. Queridos, os discípulos estavam 24 horas por dia com Jesus. A diferença é que Jesus era perfeito, não pecou, não errou. E o Rosemiro está sujeito ao erro, ao engano. Mas aprenda comigo, assim como eu aprendi com Jesus, aleluia. Então, queridos, essa vocação, ela nos é oferecida pelo Espírito Santo. Mas temos que tomar cuidado, porque muitas vezes somos enganados pelo diabo. Muitas vezes o espírito de engano vem. Muitas vezes temos medo do futuro. Sabe, queridos, Paulo para mim é um espelho, é um modelo de evangelista, de alguém que assumiu a sua vocação. E ele está dizendo, irmãos, vede a vossa vocação, escrevendo a igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons, uma igreja que ele ficou ali muitos anos pregando a palavra, uma igreja onde ele já tinha instruído os irmãos, eles precisavam agora ganhar almas. Sabe, queridos, Paulo aceitou o escândalo, a loucura e o poder da cruz. Muitas vezes ficamos tímidos, envergonhados de falar do amor de Jesus. Porque ele morreu numa cruz, foi desprezado, mas deixa eu te falar uma coisa, ele ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia diz que hoje ele está assentado em trono junto com a direita do Pai. Hoje ele não é apenas o Jesus de Nazaré, hoje ele é o leão da tribo de Judá, hoje ele é o Deus Todo-Poderoso, hoje ele tem autoridade sobre o céu e a terra, ele tem todo o poder no céu e na terra, os anjos estão diante daquele trono, Jesus está dali, queridos, olhando para você, instigando você, fazendo você ver a sua vocação, e você pode ir, porque ele disse, eu vou, mas vou enviar do meu Espírito, e a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não tenha medo, não tenha receio, não tenha temor do futuro, levanta a sua cabeça, fala para os seus parentes e amigos do amor de Jesus, da sua morte vicária na cruz. Fala que se eles não se converterem, não mudarem de vida, eles irão para o inferno, não tem alternativa, não tem saída. Irmãos, só que para aceitar isso, e para agarrarmos esta vocação, nós precisamos, querido, de Isaías 32:15. Você sabe o que é isso? Isaías 32:15. Até que se derrame sobre nós o poder do Espírito Santo lá do alto. Sabe, amados, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós temos que assumir a nossa vocação. Nós temos que entender a nossa missão. Mas temos que nos encher do Espírito Santo. Preste atenção. Saulo de Tarso foi transformado em Paulo, o apóstolo. Logo que ele se converteu, logo que ele teve aquela experiência
com Jesus, chegando em Damasco, ele já quis pregar a palavra de Deus. Pode dar uma olhada no livro de Atos. Sabe o que aconteceu? Eles queriam enforcar ele rapidinho, apedrejar. Tiveram que descer ele correndo por um cesto na muralha da cidade. Paulo vazou. A Bíblia nos mostra que ele ficou 12 anos no deserto da Arábia. Depois ele foi para Antioquia. Dado esse tempo, Deus estava treinando, preparando. E ali na igreja de Antioquia, ele teve uma outra experiência. Ele estava ali orando quando o Espírito Santo veio sobre eles, batizou com o Espírito Santo. E disse: separai-me a Saulo, a Paulo e Barnabé para uma missão que eu tenho para eles. Para que eles cumpram a sua vocação. Irmãos, sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos aguentar o sarrafo, como dizia meu pai. Nós precisamos orar, buscar, nos encher do Espírito Santo para cumprir a nossa missão, para cumprir a nossa vocação. Os discípulos foram instados por Jesus, ele disse: olha, eu vou subir, mas fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. E eles ficaram ali 40 dias esperando a promessa. E veio no dia de Pentecostes, quando eles estavam ali, reunidos em oração. Reunidos em quê? Reunidos em quê? Oração, igreja. Reunidos em oração, o poder de Deus veio sobre eles. Alguns falavam em línguas, todo mundo entendia, receberam dons, coragem, fé, confiança e partiram para o ataque. Pedro, numa palavra pequenininha ali: arrependei-vos e crede. 5.000 pessoas se converteram, 3.000. É o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes você está orando, tem 1, 10, 20 anos e não tem resultado. Seus parentes não convertem. Sabe por quê, queridos? Porque você não está buscando o poder de Deus para a sua vida. Porque ninguém resiste ao poder do Espírito Santo de Deus. Ele é irresistível. Ele consegue penetrar na mente, no coração da pessoa e convencê-las do pecado, que a pessoa é pecadora, que ela vai para o inferno se não se converter, não mudar de vida. Ele convence do pecado. Ele convence que da justiça. Deus é um Deus justo. Não tem como Ele te levar para o céu onde Ele mora, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não mudar de vida. Ele convence do pecado, da justiça e convence do juízo. Um dia todos nós estaremos diante do trono do Senhor, onde Ele vai separar os bons dos maus, os convertidos dos que não se converteram. E isso vai acontecer. Mas quem somos nós para convencer alguém? O Espírito Santo é poderoso. Por isso nós precisamos de Isaías, até que lá do alto recebamos, sejamos revestidos com o Espírito Santo. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque a partir daí nós deixamos de repousar sobre o trabalho dos outros. Sabe, quando você frequenta uma igreja a vida toda, não ganha uma alma para Jesus, se preocupado só com as coisas terrenas, em adquirir riquezas, em trabalhar, em cuidar de família, em fazer isso, fazer aquilo. Sabe, quando você frequenta 30 anos uma igreja e nunca ganhou uma viva alma e nem morta para Jesus? Quando chegarmos diante de Deus, sabe o que está acontecendo com você? Você está repousando sobre o trabalho dos outros.
A palavra do Senhor nos mostra desde Gênesis, quando Deus fez todas as coisas e descansou no sétimo dia. Ele descansou por quê? Porque Ele estava trabalhando. Muitas vezes nós descansamos no trabalho dos outros. Ah, mas tem um irmão que ora. Tem um irmão que expulsa demônio. Tem um irmão que tem dons. Tem um irmão que é usado por Deus. E você? Qual é a sua vocação? É esquentar banco de igreja? É só ouvir a palavra de Deus e não praticar? É só se encher da presença de Deus porque outros pagaram um preço? Vede, pois, a vossa vocação, diz o Senhor. Não é o Rosemir. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus para a igreja. Porque sabemos que estamos nos últimos dias, ainda há chance de você redimir, ainda há chance de você ganhar os seus para Jesus, ainda há chance de você tirá-las das garras do diabo. Ah, ganhar almas é para pastor, nunca foi e nem vai ser. Ganhar almas é para mim, é para você. Pastor é para pastorear, para ajudar, para te levar a pastos verdejantes, é para te levar às águas tranquilas. Esse é o papel do pastor. Sabe, queridos? Então, amados, quando estamos cheios do Espírito Santo, porque essa experiência, irmãos, é algo dinâmico, é algo real. Eu era uma pessoa, me transformei em outra completamente diferente depois que eu fui batizado com o Espírito Santo. Depois que eu recebi poder de Deus sobre a minha vida. A minha vida toda foi evangelizar, falar do amor de Jesus, só porque não tinha fruto. Depois que eu recebi o poder de Deus, eu me enchi de coragem, Deus me concedeu dons, talentos. E passei a ser um instrumento poderoso, conhecido no céu e no inferno. A primeira coisa que o endemoniado falava: eu te conheço, Rosemir, você aqui de novo. Presta atenção nos evangelhos, o que os demônios falavam para Jesus? Eles sabiam quem era Jesus, o ungido de Deus, o Eshia Hamashia, o Deus Todo-Poderoso. Primeira coisa que eles falavam: você é o Filho de Deus. Ah, porque você está aqui nos atormentando de novo, Jesus? Ele mandava escalar a boca e sumir para os quintos dos infernos. Rara exceção, aquela que ele mandou eles entrarem nos porcos, ou permitiu que eles entrassem nos porcos. E nós sabemos por quê. Era uma legião. E o escudo da legião romana tinha um porco no escudo. O artista do Palmeiras ali é o quê? A torcida do Palmeiras é chamada de quê? De porca. E é realmente uma porcaria. Torcer para Corinthians, Palmeiras, Vila Nova, Goiás, qualquer time, irmãos, tem demônios envolvidos. Tá? Só para refrescar sua memória. Então, queridos, a experiência com o Espírito Santo é algo dinâmico. É aí que você vai ver o verdadeiro sentido da sua missão, da sua vocação. Sabe, amados? Quando recebemos o poder de Deus na nossa vida, isso nos dá o verdadeiro sentido e utilidade no reino de Deus. O grande problema é, muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, mas não continuam buscando, se enchendo. E aquela experiência do passado, o maná do passado, não serve para hoje. Hoje eu tenho que buscar novas experiências com Deus.
porque Deus é um Deus tremendo e inesgotável. Quando você pensa que conhece a Deus, você não conhece nem um milésimo da fração do Deus Todo-Poderoso a quem amamos e servimos. É contínuo, é dinâmico. Nós precisamos continuar orando, buscando, jejuando, nos consagrando, nos santificando, para cumprir a nossa vocação, queridos, que é ganhar almas, nos encher do Espírito Santo todos os dias, aleluia. Irmãos, eu não levanto cedo para orar todo dia, é porque eu sou bonito, eu sei que eu sou bonito, minha mãe sempre falava isso, esse menino é muito bonitinho. Então, não é, queridos, é porque eu entendo que se eu não fizer isso, se eu não me encher do Espírito Santo, a vaca vai para o brejo com corda e tudo. Porque é Ele que nos reveste de poder, é Ele que nos reveste de graça, sabedoria, é Ele que guia os nossos pés, é a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos guia, que nos orienta, que fala, que age em nosso favor, aleluia. Queridos, essa é a nossa vocação, ide por todo mundo, mas temos que ir cheios do Espírito Santo de Deus. E eu tenho reclamado muito para Deus a respeito da igreja. E ontem Deus nos deu uma resposta que eu estava buscando há muito tempo. Quem viver, verá. Quem continuar firme buscando a Deus até o arrebatamento, verá. O cumprimento da promessa de Deus, que foi feita ao Rosemir há muitos anos atrás e foi ratificada ontem. Restaurarei o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo caído de Davi, ele é simplesmente, queridos, um lugar de louvor e adoração a Deus 24 horas por dia. Você não vai ter prazer de cantar uma canção para Deus só aqui. É aonde você estiver. Você vai ver Deus levantando você com cânticos espirituais. Você vai perceber a presença de Deus e você vai ver Deus no período de louvor e adoração curando as pessoas, libertando as pessoas sem nenhuma intervenção humana. Nós vamos vir para cá, queridos, e a glória de Deus vai encher este lugar, como ela enchia no tabernáculo de Davi. Havia música 24 horas por dia. Louvor, celebração, adoração ao Deus de Israel. Davi era músico, Davi era um adorador. E eu não sou músico, mas sou um adorador. E eu tenho certeza do que Deus falou ontem. Logo que eu entrei aqui, Deus me falou, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi nessa igreja. Haverá alegria, haverá satisfação, gozo na presença de Deus. Renovo. Sabe, queridos, isso alegra o nosso coração. E o Guilherme, eu falei hoje de manhã sobre isso. E o Guilherme foi dar uma pesquisada no tabernáculo de Davi. Você pode ir lá, eu falei para os irmãos, a maioria nem entrou aqui, saiu de lá, mas uma coisa que foi feita aqui, um ato profético. Porque Deus tinha falado comigo lá e falou com o Marcelo Augusto aqui. Vocês se lembram quando ele disse, você que está com seu filho aqui, abraça ele, ora com ele. No tabernáculo de Davi, diz lá o texto, que os músicos, os filhos eram instruídos pelos pais, acompanhados pelos pais. Tudo na supervisão do rei Davi. É o que está acontecendo aqui, queridos. Eu não sou o rei Davi. Nem tenho essa pretensão.
Quem governa aqui é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia. Mas Deus me colocou aqui como bispo. Bispo é supervisor, tá? Bispo significa supervisor. Nada mais, nada menos que tem aquela imagem de bispo, a igreja católica que é chapeuzão, não tem nada disso. Bispo é supervisor de igreja. É o ancião, é o mais velho de todos que está aqui. Eu sou o mais velho que está aqui. Então, queridos, vocês já viram no sábado quantas crianças estão sendo treinadas aqui? Se vocês não sabem, Deus já enviou, já trouxe. Eu estava contando músicos que não estão aqui tocando, tem uns 10 cantores e músicos, que vai começar daqui uns dias. Vai ter a velha guarda e a nova guarda. Tá? Não se assuste quando você chegar aqui e aquele bando de idosos tocando, o Max tocando teclado. Deus está restaurando a vida dele. Tem o irmão Abissai que chegou agora, toca guitarra. Não é muito bom não, vou dar umas aulas para ele, ele vai ficar bom nesse trem. Tem o Dimas, toca flauta. O Dimas, pelo tamanho, é flauta, cavaquinho. Então. Irmãos, Deus está restaurando. Tá? Vai chegar o dia em que nós vamos começar a adorar a Deus. 7 da noite, sair daqui lá pela meia-noite afora. E não é obrigado não, irmãos. A gente não vai fechar as portas porque vocês não vão querer sair. A Bíblia diz que quando Deus encheu o templo, quando Salomão foi inaugurar o templo, a fumaça da presença de Deus encheu. Todos se prostraram e ficaram ali, não conseguiam sair do lugar.